Mais um episódio dessa nova temporada do podcast de Juicy Santos. E a gente vai falar hoje de constelação familiar, famílias tóxicas, decisões erradas. Não. A gente não vai falar disso não, gente. Não vamos falar disso não. A gente vai aproveitar um hype aí que tá no ar por causa de um filme que colocou de volta o Brasil no mapa do cenário aí do cinema mundial. E a gente vai ter que aproveitar essa onda, né? E Santos, vamos lembrar que é uma cidade criativa do cinema. Então, falando nisso, roda a vinheta. Não roda a vinheta, porque a gente não fez vinheta ainda. A gente é temporada nova, a gente ainda não tem patrocinador, a gente ainda não tem apoiador, então já fica a dica aí. E se você não pode patrocinar esse podcast ou apoiar esse podcast, você pode fazer uma coisa, que é deixar seu comentário, deixar aqui o seu like e principalmente assinar o canal aqui do... falei muita coisa pra você, mas vamos lá. Deixa um comentário, deixa um comentário se você as criadoras gostou. de conteúdo aqui que estão pesquisando, conversando, debatendo para trazer um monte de informação que talvez você não saiba ainda sobre um dos grandes assuntos aí desse início de ano, que é o filme Ainda Estou Aqui, né, Ainda Lud? estou aqui em Santos, né, Flávia? Ainda estou aqui em Santos, né? E nesse podcast a gente vai explorar justamente a relação entre o Ainda Estou Aqui, todo o seu contexto, com a nossa cidade, né? Exatamente. Você sabe que a primeira vez que entrou no meu radar que tinha alguma coisa a ver a família Paiva com a cidade de Santos foi uma matéria no Juicy mesmo, Lud, lá pelo ano de 2017, que a gente publicou falando que o terminal rodoviário de Santos tinha o nome do Rubens Paiva. Você já tinha reparado isso? Não tinha reparado isso. Pois é. Aquele terminal, quando você tá saindo com o ônibus ali pra ir pra São Paulo, se você olhar pra sua esquerda, se você estiver sentado no ônibus ali do lado esquerdo, se você olhar, você vai ver a placa que o terminal dos ônibus municipais e intermunicipais chama deputado Rubens Paiva, né? E ele ganhou esse nome em 92, quando ele ainda não tinha sido declarado o óbito dele. Ele era considerado desaparecido ainda. Eu vou fazer uma piada infame, mas eu ainda não estava aqui em 92. Você não estava aqui em 92. Eu cheguei em 93 E eu em também era uma Santos. criança ainda. Mas é interessante isso que a gente vive falando aqui no Juicy Santos sobre as coisas da cidade. E são detalhes da cidade que muita gente não repara, né? Sim. Então, tem nomes registrados na nossa cidade que a gente não tá nem percebendo, Não, né? e a cidade é palco pra memória, né, gente? Então, assim, a gente tem que observar mais, olhar as coisas, porque às vezes, assim, parece um prédio. Não é só um prédio, né? O prédio tem um nome, o prédio foi construído por uma construtora, o prédio foi construído numa época, num contexto. E aqui em Santos, a gente vai falar de bastante coisa aqui sobre a questão do Rubens Paiva, mas a gente pega o gancho aqui desse episódio, porque na cidade de Santos tem alguns prédios construídos pela empresa do Rubens Paiva. Uhum. Mas para o Rubens Paiva ter uma empresa, né, foi todo um rolê, Uma né? jornada, Uma né? jornada, exatamente. Que também passa um pouco aí pela questão da família dele. Por onde começamos, Flávia? Por onde você vai puxar esse gancho? Então, eu acho interessante falar que... Por que o terminal rodoviário tem o nome dele? Porque ele nasceu aqui em Santos, Lud. No dia E ele 26 estudou, de dezembro 26 de dezembro de 29. 29. E ele estudou no Colégio Santista, que é um dos mais tradicionais da cidade. Ou seja, ele podia ser prefeito de Santos. Podia ser, ele é da turma do... a turma do barulho. Não, a gente tem uma piada aqui, gente. Você vê assim, olha pra Prefeitura de Santos, todo mundo estudou no Colégio Santista. Não só na prefeitura, entendeu? né, Lud? Assim, a política de Santos. A dinâmica política do poder empresarial aqui em Santos tá muito relacionada ao lugar onde você estudou, né? Então. Não só no Santista. Mas voltando. Aí a gente teria muitas coisas a falar sobre isso, mas não é o tema. Mas, Olha assim, só. tem poder... Olha se não estudou no Colégio Santista, entendeu? Olha o Rubens Paiva aí, entendeu? Olha só quem mais estudou no Santista também. O Mário Covas, o ex-prefeito João Paulo Papo, o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa e o Nuno Leão Maia. Olha. Também estudou lá no Santista. E só homens? O Santista só aceitava homem? O Santista só aceitava homem, Lud. Então tu explica muita coisa. Ele passou a aceitar meninas mais tarde, né? Depois ele aceitava também meninas, mas era um colégio marista que só aceitava meninos. E aí o Rubens Paiva estudou nesse colégio, mas ele fez faculdade fora, né, em São Paulo, no Mackenzie, de engenharia. Por isso que ele teve, né, também a carreira foi encaminhada
aí pra ter uma empresa de engenharia, mas, em paralelo, ele tinha uma vida política muito ativa, né? Não, e de produção literária, de conteúdo, né? Assim, isso também é uma outra característica. Escrevia, fundou um exato. jornal independente. Eu fiquei Olha lá, ele bem- podia ser um jornalista independente que nem eu. Então, tá vendo, gente? A diferença é que o pai dele era bem rico, né, Flávia? O pai dele era bem rico. E o pai dele, Ele quem era era, herdeiro, Lud? tá, gente? Bye. Não, gente, essa história me deixou chocada, porque assim, tem uma grande discussão sobre o filme Eu Ainda Estou Aqui, com o rolê do Walter Salles, né? Assim, eu até dei uma bela olhada nas críticas que saíram do filme. Então, por exemplo, teve a crítica lá do Chavoso da USP, né? Que falava assim, é um recorte de uma família de classe média que não representa, Depois o Henry Bugalho também fez um baita vídeo, né? Então, assim, gente, tô indo bastante pra academia e eu fico vendo essas coisas, tá? Assim, é isso. Essa é a minha única motivação pra ir pra academia, tá, gente? É ficar vendo esse tipo de vídeo bem polarizado, assim, né? Da galera mais radical de um lado e a galera radical do outro, né? Então, quem me vê lá na Ultra, na Caô, na Smart Fit, passar por trás ali de mim no elíptico, vai ver umas caras ali bem malucas, tá? Mas, enfim. Então eu fiquei vendo isso, só que assim, tem alguns fatos que eu acho que assim, coisas que não estão se discutindo no entorno disso, que primeiro a questão de gênero, né? Eu acho que se discutiu muito pouco a questão de gênero da Eunice Paiva, mas se der a gente grava outro conteúdo sobre isso, não é o tema desse aqui. Mas uma coisa que eu achei surreal, Flávia, é que o Jaime, que é o pai do Rubens Paiva, ou seja, é o autor, o avô do autor do livro Eu Ainda Estou Aqui, que é o Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva, né? Falei certo. Então, o Jaime, ele era um avô, aquele vovozinho, conservador, entendeu? Que se estivesse vivo, estaria fazendo o quê nas eleições de 2022? Você sabe, Rezando entendeu? pro pneu, né? Rezando pro... Plantado na frente do quartel. O velho pai do Rubens Paiva era conservador, era nascido em Santos, ou seja, o pai do cara nasceu em Santos também, e ele era um latifundiário, advogado, etc., que, ironicamente, apoiou o golpe militar, que ceifou a vida do filho dele. Vocês estão entendendo o que é isso, gente? E aí eu fico chocada. Como ninguém fala disso, Flávia? Por que as pessoas não estão falando disso? Escolhendo uma narrativa para não enfraquecer a história do filme e a trajetória de memória, de luta, de não esquecer o que a ditadura fez, porque a gente passou por um momento em que a gente passou assim, digamos que a gente passou bem na beiradinha, bateu na trave, né? De acontecer alguma coisa parecida, né? Mas é interessante esses ciclos, né, das famílias, né? Sim. Um pai conservador, uma família conservadora, fazendeiro, né? E depois tem uma história... Fazendeiro, latifundiário mas vamos segurar a audiência aqui, tá? O Jaime, que é o pai do Rubens Paiva, como ele era ricaço e como ele mandava na cidade de Eldorado... Lá no Vale do Ribeira, ele era dono do rolê, ele era coronel ali, ele era apelidado de coronel, inclusive. Uma coisa muito louca, assim, que pra mim, pra fazer a pesquisa desse episódio eu não tinha me ligado ainda, é que esse cara, o pai do Rubens Paiva, é a máquina geradora de ressentimento do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Explica. Já expliquei. Explica. Já expliquei. Mas a gente vai falar sobre isso, ó. Segura aí, gente, segura aí. A gente vai então, assim, entrar aí nessa constelação familiar. Porque assim, se você nunca entendeu porque o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, era um cara tão ressentido com a vida, porque eu olhava a cara desse homem, eu falava, cara, esse cara é um poço de ressentimento. Sim. Eu entendi, gente. Agora eu entendi, gente. Tá tudo explicado, entendeu? Esse é um dos fatores, né? É isso, pode exatamente. Ser um dos fatores, né? Não olha, mas eu acho, assim, porque mexe com aquela coisa da masculinidade, do cara tem mais do que eu, sabe? Ele essa família tem, eu não tenho, né? Mas enfim, exatamente. Esse rolê de um pai conservador, né? Uma origem conservadora, ter filhos, né? Ter descendentes
que vão pro caminho completamente contrário. E nos anos 60, 50, 60, a gente precisa lembrar também que o mundo tava vivendo uma contracultura, né? Sim. Uma coisa... tinha o rock, tinha o cinema, uma cultura pop se formando também para que as pessoas, e o Rubens Paiva, assim como mostra no filme, Rubens e Eunice e os filhos, era uma família muito aculturada, né? Sim. Que consumiam cultura, consumiam música, consumiam livros, ele lia muito e tal. Então, acho que tudo isso também era o terreno era uma fértil, família né? aculturada, mas privilegiada Muito também, privilegiada. né? Tipo, o próprio Rubens Paiva tem uma coisa que é curiosa, que assim, de Santos, nasceu em Santos, o Ru Santista, mas é meio Charlie Brown, né? Santos é o meu lugar, mas eu vivo pelo mundo. Ou seja, é um cara que muito jovenzinho, naquele contexto, naquela época, já estava viajando, assim, né? Gente, viajar naquele contexto, né, para poucos. Mundo sem internet, mundo sem, desconectado, né? Vamos pensar nisso, que era só gente muito rica que viajava, né? Sim, exatamente. E ele também, né, digamos que ter um curso superior naquela época, fazer faculdade e montar uma empresa, Lud. Ele tinha um recurso ali que vinha, né, de cima. Vinha né? de papai, que, de novo, era conservador, né? Papai tava ali, rico, mas estava viabilizando o sonho da galera, né? Agora, tem uma coisa aqui que a Lud e eu estávamos comentando nos bastidores, que é que o Rubens tinha essa sensibilidade, né? Mesmo sendo um cara que cresceu nessa família, ele tinha essa sensibilidade para o social, para o político, para as artes, que supostamente é um engenheiro, né? Sim. Ele é um engenheiro que pensa muito analiticamente, mas ele tinha essa sensibilidade. né, Na Lud? verdade é uma sensibilidade social que devia ser transversal aí a todas as profissões, a tudo que a gente faz, né? Então, você ter isso lá atrás, eu honestamente não sei responder essa pergunta. Se era mais fácil ter isso lá atrás, com mais escassez de informação, né? Ou seja, você precisava desenvolver essa musculatura, ou hoje, né? Mas tinha isso ali como pano de fundo, né? E a ironia é que assim, né? O cara sendo chamado de, só por ter, né, essa sensibilidade social, é chamado de comunista, né? Seu comunista. E aí, Flávia, eu queria puxar um negócio que, assim, esse episódio está indo ao ar, tá? Você pode vir do futuro, tá? Mas, assim, esse episódio está sendo publicado no dia 20 de janeiro de 2025, que, por uma grande conjuntura de fatos, é exatamente o dia que o Rubens Paiva foi levado para lá os lugares da tortura, né? O primeiro era um entraram quartel na casa dele pessoas que se identificaram no Rio de Janeiro. como polícia, entraram na casa dele. Se você não viu o filme, essa cena tá no filme. Exato. É uma cena muito tensa do filme, Sim. né? Eles entram na casa da família, que era uma casa, assim, muito alegre, muito colorida e tal. E aí o filme fica meio dark, né? Sim, exato. Depois dessa. Não, e a desse casa, momento, assim, né? gente, a casa onde ele morava, ali no Rio de Janeiro, né? Puta que pariu, né, minha gente? Na frente da praia. Na frente da praia, assim, né? Depois até fui ver a história dessa casa, que é retratada, não é a locação real Não é a do locação filme, do filme. mas assim, é um baita lugar privilegiado, depois virou um restaurante, depois virou um super prédio. Então ele é levado e essa cena é mostrada no filme, né? E hoje a gente pensa assim, né? Acho que hoje, com mais senso crítico, a gente pensaria assim, nossa, mas ninguém pediu pra ver uma identidade desses policiais, ou... Tipo, eles não... Pelo que se fala no filme ali, que também é muito baseado nas memórias do Marcelo, né? Sim. Ninguém pensou em perguntar quem eram na aquelas verdade, pessoas, o filme ver é uma baseado identidade. nas memórias do Marcelo, Da irmã, mas... né? Não, em entrevistas que ele fez com a mãe dele. A grande motivação para ele ter escrito o filme, o livro, é que ele viu que a mãe dele começou esquecendo, né? a esquecer as coisas. Então, ele se tocou em um determinado momento que a grande heroína de toda essa história era a mãe dele. Era a mãe dele. Né? Ai, Então, com certeza. Pra mim, super eu, como mãe, fiquei muito tocada por todas as medidas que ela toma, todas as atitudes que ela toma pra ter uma certa normalidade na vida dos filhos, sendo que ela tá muito angustiada também e não sabe o que tá acontecendo. E tentar não passar aquilo pras crianças e ficar sem acesso a dinheiro, sem acesso a bens, sem acesso a nada. É uma coisa, assim, gente, que eu acho que é fantástica do filme, né? Como ele
trata de gênero, né, dentro de um contexto específico, né? E aí, Flávia, pegando essa coisa da cronologia, dia 20 de janeiro de 1971, né, ele é levado. No dia seguinte, a Eunice Paiva e a filha, a Eliana, se eu não me engano foi a Eliana, foi a Eliana, sim, foi levada junto, levada para os mesmos lugares, assim. Então, o Rubens Paiva, ele sai de casa e some dia 20 de janeiro. E alguns meses depois, no meio do ano de 1971, a família muda para Santos. E aí tem um trecho aqui do livro que eu acho que é interessante a gente trazer aqui, que conta exatamente o Marcelo escrevendo sobre isso. Que ele diz o seguinte: não sei a data em que ela descobriu a verdade. Ou seja, a verdade é descobrir que o marido estava morto. Foi quando parou de sorrir por muitos anos. Foi a gota d'água. Não tínhamos mais nada o que fazer no Rio. Nos mudamos para Santos. Esse é um trecho do livro, Ainda Estou Aqui. E aí, quando ela muda para Santos com a família, eles mudam para a casa dos avós. Dos avós. Que era o avô que apoiou o golpe militar. Só pra lembrar disso, gente, que isso é muito surreal, assim. Então muda pra casa dos avós. E que talvez nem tivesse a dimensão, né? Não, talvez é exatamente a falta de consciência dos nossos idosos que ficam pedindo pra voltar à ditadura, né, gente? Ó, a gente já viu não, o ele negócio com certeza, né, não dá pra dizer com certeza, mas ele não devia saber, assim, tipo, levaram meu filho e torturaram e mataram ele, homem velho privilegiado, né? Exatamente. Assim, se comportando... Vivendo numa bolha Vivendo também, numa bolha né? e se comportando igual desde sempre, no filme, né? pra quem viu o filme, mostra eles entrando no carro e indo embora da casa no Rio, mas Sim. não fala pra onde eles vão, aí ele dá um corte pra bem depois, né? Muitos anos exato. depois, né? Assim, Santos não está... Não tá citada no filme em nenhum momento. Exatamente, mas tem muita coisa interessante da relação com a cidade. Exatamente. Além do Rubens Paiva ter nascido aqui, do pai dele ter nascido aqui, tem a questão dos prédios, que a gente já vai falar, essa questão da própria memória, a questão dessa galera ter vivido aqui, né? Ter experienciado a cidade. Ter essa costura, né? Essa linha condutora, né? Mas vamos falar dos prédios, Não, deixa eu falar uma coisa antes disso, fala pra falar de Santos, tá? Que foi outro trecho que me chamou muita atenção e também essas informações estão super escassas na internet e a gente tem que descobrir qual foi essa universidade. Mas a Flávia falou da questão de gênero, né? Da importância da Eunice Paiva, que é a verdadeira heroína, né, dessa história do filme. Ela se vê, né, com 5 filhos, sem acesso à grana e aos recursos da família. Então ela fala assim, cara, eu vou ter que me virar agora, porque eu tinha uma realidade, né, que vamos combinar, é a realidade de muitas mulheres que calcam a sua vida num casamento, né, gente? Tá ali no filme pra quem quiser assistir. Então, assim, tem grana, tinha privilégio, casa com o cara some, não sabe o que acontece com ele, ela tem que criar os 5 filhos. Ela vai fazer o quê? Ela começa em Santos, olha só, isso é super importante. Em Santos, ela começa a estudar e presta vestibular, ficando em primeiro lugar de uma faculdade de Direito. Que faculdade de Direito é essa? Não sabemos, mas essa faculdade de Direito é em Santos e depois de alguns anos ela pede transferência para o Mackenzie. Então aparece o tempo inteiro que ela se formou no Mackenzie, que ela começou a trabalhar com os direitos dos indígenas, mas essa história dela como estudante de Direito começa aqui em Santos, na nossa cidade. Isso tá no livro, tá, gente? Tá na página 47 do livro do Marcelo Rubens Paiva. Exatamente. Agora bora falar dos prédios? Vamos falar dos prédios? Quem primeiro chamou a minha atenção para esse rolê dos prédios que tem da construtora Paiva aqui em Santos foi o Mário Rodrigues, que é guia de turismo. Já teve aqui no podcast do Dia de Santos, no episódio super polêmico sobre o Oxo. O Mário, ele tem um perfil incrível chamado Prédios e Casas de Santos. Se você não segue, vale a pena você ir lá acompanhar ele. Ele faz um trabalho de pesquisa histórica, ele também manja muito de arquitetura e foi ele que chamou a nossa atenção para esse fato. Por isso que é muito importante citar que foi ele que levantou essa bola. Por quê? Logo depois, o Raul Justilores faz uma matéria no UOL também sobre todos os prédios que a construtora fez e cita esses de Santos também. Que são quais? O Porto Fino, que é um edifício da década de 60, foi construído entre 61 e 64, e ele é um prédio bem fininho assim, e ele tem essa característica dos prédios da Orla, né? Ele não é aquela coisa assim mais larga, né? Então ele é o Porto Fino, por isso que ele tem esse nome. E
todos os 6 apartamentos por andar, tem 6 apartamentos por andar e todos têm vista pro mar, Lud. Ou seja, pensando mesmo relação com a cidade, né, com a arquitetura, né, isso é bem legal, né, porque eu nunca tinha reparado nesse prédio. Então, quando você vê a foto dele sozinho, né, porque ele tá, tipo, meio que sozinho na foto do lançamento, ele tá sozinho né? porque ele fica também no canal 1, na frente do canal. Então, não vai ter nada construído ali na frente, né? Exatamente. É interessante reparar, Lud, que os prédios da Orla de Santos, eles têm uns recuos entre eles. Se você conhece o Rio de Janeiro, conhece a Orla do Rio de Janeiro, os prédios são grudados, colados, né? Porque eles foram construídos antes, né? A Orla do Rio de Janeiro foi... a arquitetura da Orla do Rio é de antes. Nos anos 50, 60, que é quando começam os prédios da Orla de Santos, eles já estavam pensando nesses recuos. Perfeito. Então já tem esse espaço entre os prédios. Exato. E também esse prédio foi destaque na revista Acrópole, que é famosa aí por arquitetura. Esse foi um dos empreendimentos super destacados aí. E a galera da arquitetura ama, né? O vídeo do Raul Justilores super se derrete, assim, pelos que é um prédios. jornalista, né? O Raul Justilores, inclusive, você mediou uma mesa com ele na Tarrafa Literária, com ele, né? a Hermínia Maricato na Tarrafa. E aí tem um outro prédio que também é ali perto na Pompeia, um pouquinho mais perto do Canal 2, que é na esquina da Presidente Wilson com a Quintino Bocaiúva, que é uma ruazinha bem pequena ali da Orla de Santos. E aí, esse prédio também é dos anos 60, só que quando você passa por ele foram feitas muitas alterações na fachada, né? Que o Raul acho que critica isso também. Exatamente. Não, o Raul, eu não sei se é o post do Mário no Raul falando que não foram mantidas, né? Não foram mantidas essas características, né? E tem um outro que fica muito perto do Juice Hub, Lud. Qual é? Que é o Cidade de Santos. É um conjunto arquitetônico, na verdade. Ele tá em frente ao Colégio São José. Esse não é muito lembrado, né? Nana Costa, na frente do Colégio São José. Esse não é muito lembrado, Lud, por quê? Porque ele, a Paiva, a construtora do Rubens Paiva, iniciou o projeto, só que ele morreu, né? E aí então, depois foi outra... Ele foi concluído por uma outra construtora chamada Metromar. E é um prédio também que, se você já entrou lá dentro, poucos prédios aqui em Santos têm isso. Eu sei que o Jardim Atlântico tem. Ele tem uma área comum, né? Então, embaixo tem lojas, mas você pode, se você quiser passear, né, com criança, tal, é como se fosse um parque ou uma praça dentro do próprio prédio. Ele não é fechado. As pessoas que estão na rua podem adentrar ali como se fosse um local comum do prédio, olha né? que interessante, né? O ano é 1961, é isso? 61 foi o início da construção. É justamente quando a Jane Jacobs estava publicou o Vida e Morte das Grandes Cidades, onde ela fala da importância de espaços como esse, gente. Exatamente. Olha que coincidência boa aí. E ele é de uso misto, que é uma coisa que a gente vive falando aqui. Não, que é a tese da Jane Jacobs também. Que é a tese da Jane Jacobs, mas é uma coisa que a gente também vive falando aqui, que seria uma super solução para o centro histórico de Santos, que é você ter comércios, moradia e espaço de comunidade, né? O lugar, o bairro está vivo, né? Manhã, tarde, noite, não só o que acontece hoje no centro histórico, que fica aberto durante o horário comercial, você vai para lá às 6 horas da tarde, tem muito pouco movimento, né? Então, exatamente. Essa Então, da próxima vez que você passar, que você tiver a pé ou no ônibus ou de carro e passar por ali em frente ali, onde agora tem o supermercado Crio, mais ou menos por ali. Inclusive, ali tem casas que são testemunhas da história e que estão indo embora também, Esses próprios prédios, né, são testemunhas da história. Se a gente for pensar a década de 60, né, são, cara, mais de 50 anos, mais de 60 anos aí, né? Então, estão ali como testemunhas oculares de muitas coisas. E olha só, aqui que em Santos a gente sempre cita, né, os prédios da Taxa Jurado, que tem 2, Enseado, Verde Mar, mas olha só que rica história
da arquitetura de Santos que se cruza com a história do Brasil, que se cruza Exatamente. com o período mais sombrio da nossa história. E às se vezes a cruza- gente olha e não sabe. E eu acho que se cruza com essas pessoas, né? Que assim, não é endeusar o cara, nada disso, mas é com essas pessoas que são multipotenciais, né? Assim, Sim. o cara tendo um posicionamento político claro, o cara sendo um engenheiro, fazendo prédios, mas ao mesmo tempo produzindo conteúdo, fazendo Exatamente. parte ali de um think tank, né? Porque essa galera que viveu ali naquele momento tinha uma grande importância de pensamento, de moldar o pensamento de uma época, né, Exatamente. Flávia? No filme mostra bastante isso, Lud. O Rubens Paiva, ele não chegou a entrar pra luta armada. Ele nunca entrou pra luta armada. Então, assim, realmente é uma punição desproporcional o que acaba acontecendo Sim. com ele, porque ele não participou da luta armada, mas ele aproveitava muito esses contatos, essa rede de contato que ele fez, essas pessoas que ele conhecia, o soft power, né? Uhum. O poder que ele tinha construído durante toda a vida. E, de novo, não vamos esquecer que vem de um lugar de privilégio. Sim. O cara estuda nos melhores colégios, estuda numa das melhores universidades do país, faz um curso superior numa época que quase ninguém fazia. Tipo, então ele vai construindo essa rede, mas depois ele vai utilizando essa rede também e os conhecimentos dele e o que hoje a gente chama de networking, né? Que é pra também lutar por essa causa, né? Ele Na verdade, com essa rede, lutar né? por essa causa, mas também proteger interesses, né? Sim. Porque se a gente for pensar ali, né? Esse filme só foi feito pelo Walter Salles porque existe não uma comparação de poder econômico, né? Mas existe uma frequência econômica, digamos assim, né? Então o filme não caiu na mão do Walter Salles Por acaso. por acaso, né, gente? Ele e o Marcelo Rubens Paiva já eram amigos, né? Só que ao mesmo tempo, né, a gente tem que olhar desse jeito, tem que fazer essa crítica, mas sem também descredenciar uma obra audiovisual, porque a gente tá falando de cultura e a gente tá falando de uma interpretação específica, né? Se você tem um olhar diferente daquele, né, e tem que tentar buscar recursos para construir isso, né? E eu também sei que cinema é um lugar Sim. no Brasil de muito privilégio, mas a gente tem outras, igual a gente tá aqui, né? A gente tá aqui produzindo conteúdo dentro das nossas possibilidades e também propondo um conteúdo crítico, né? Assim, para mim é surreal, e eu e a Flávia já estava discutindo isso antes, cara, é surreal não contarem que o pai do cara apoiou o golpe, né? O cara apoiou, e ali como outcome, né, como consequência, o filho dele morreu, ele perdeu o filho. E aí, depois disso, por ele ter poder, o que ele tentava fazer, o pai, né, o Jaime? Eu tô inconformada com essa história, gente. Ele tentava comprar informação do exército pra saber onde é que tava o filho dele. E o exército ficava respondendo, não, relaxa, seu filho já vai voltar. Sei lá, na outra encarnação, né? Só se for. Então, voltando pra essa história do pai, porque eles estavam rompidos, muito. Parece Eles muito. tretaram, Eles tretaram gente, por causa disso. Né? Parece Eleições de 2018 no WhatsApp. Tudo amiguinhos. Os senhores estão fazendo uma batidinha agora, jogando vôlei. Um taca a bola, o outro corta. Eu diria 2018. Eu já, Não, 2018. Foi 2018, aí depois... 2018. Mas muitas amizades e muitas famílias acabaram tretando, né? No 2018, no gente. domingo, 2018, né? 2018. Por causa disso, a gente 2022, viu muitas, acho que a gente já tava um pouquinho mais muitas consciente. amizades se desfazendo por causa disso. E com muita gente que eu conheço, né? Rolava isso, né? Eu conheço uma pessoa que, tipo, tinha um histórico na família de ter sido vítima de violência de uma ditadura e mesmo assim tava apoiando o cara que endeusa a ditadura. Mas por que Bolsonaro é tão fã da ditadura, Chateado. Lud? Não, ele é ressentido, ele é Ele é chateado. ressentido, chateadíssimo. ele é hashtag assim, chateado. eu não tenho empatia, mas eu tenho dó, assim, de quem é muito ressentido. Porque a pessoa não consegue fazer nada a não ser, né, bravata, né, gente? É muito triste isso. Mas, assim, a história que eu
compreendia ali é que como o Jaime Paiva era ricaço, milionário, assim, sei lá, ele era tipo esses construtores portugueses aqui de Sim. Santos, sabe? Assim. Ele era um playboy, vai. Não. O Playboy era o filho, né? O filho, cara era tipo os construtores Magnata. portugueses, magnata, exatamente. Então tinha fazenda lá em Eldorado, lá no Vale do Ribeira e etc. E o Bolsonaro cresceu lá nesse contexto, numa família que tinha menos grana, né? E era pobre, inclusive, E aí, né? assim, sei lá, Humilde. O Rubens Paiva devia ir de Nike Shox pra escola e o Bolsonaro devia ir de Bamba, né? entendeu? De repente ele queria ir pra Disney, Bolsonaro queria ir pra Disney, Rubens Paiva podia e ele não, né? Ele não. Ele não. Esse não foi ensaiado, tá, gente? É o seguinte, mas é importante lembrar que aí depois o atestado de óbito do Rubens Paiva só vem em 96, ou seja, ele desaparece em 71, em 96 chega depois de muita luta da Eunice, né, de busca isso que ela pela ficava verdade. enchendo Isso que ela o ficava saco, enchendo o né? saco numa época que não existia lei da transparência, como é que chama? Aquela Comissão da Verdade, né? Porque foi por causa também da Comissão da Verdade que em 2014 finalmente se soube quem matou e quem mandou matar, em que contexto que o Rubens Paiva morreu. E no mesmo ano, em 2014, lá na Câmara dos Deputados, porque o Rubens Paiva foi deputado e foi o primeiro deputado cassado da ditadura, inauguraram um busto do Rubens Paiva, Lute. Você lembra o que aconteceu? Eu fiquei sabendo disso depois, assim. Eu fiquei sabendo disso por causa do filme. Eu não sabia disso, assim. Eu fiquei bem chocada. Conta aí. Em 2014, um outro deputado de baixo clero, chamado Jair Bolsonaro, na cerimônia de inauguração desse busto, né? E quem conta essa história é o neto do Rubens Paiva, né? Que ele chama... Vou falar aqui o nome pra vocês. Que é o Chico Avelino. Ele tava lá. Eles homenageiam, inauguram o busto. Todo mundo tava lá, a família toda, a mãe, né, Eunice faz um discurso, a tia, né, que é uma das irmãs do Marcelo, fazem discurso, e aí veio uma galerinha se manifestar, fazer um barulho, e vem Bolsonaro e cospe no busto, né, que isso é baixo, né, pra qualquer pessoa, né. Olha só, é muita falta de respeito, escola, né? A tretinha lá da escola, da infância e da adolescência cria um moleque mimado, né? Um moleque ressentido, que é um moleque até hoje, né? Comportamento de moleque. Ele cospe no busto e fala, grita, Rubens Paiva teve o que mereceu, comunista desgraçado, vagabundo. Então, além de ter um ressentimento de quem ele era, ele tenta também emplacar ele já começa a emplacar essa narrativa que chega no seu auge em 2018, que é comunismo, o fantasma do comunismo e tudo isso que a gente ouve aí é curioso até hoje. porque até, assim, essa pauta que não é falar do Bolsonaro, mas talvez, assim, como desde então se está caindo em fake news, né? Tem aquela coisa da narrativa, porque lá no Vale do Ribeira, né, lá em Registro, onde tinha lá a fazenda... Eldorado. A fazenda do pai do Rubens Paiva, tinha coisa que era nessa fazenda que ficava lá o Carlos Lamarca. Só que o pai do Rubens Paiva era contra. Então, assim, já tinha... A família já desmentiu várias vezes. Desde então tem desinformação, né? Tem desinformação. Isso que é maluquice. E essa galera que às vezes não tem pensamento crítico, né? Fica caindo nessas histórias, né? Fica caindo nessas histórias e também eu acho curioso notar como transforma, né? Como a gente... A política, por mais rivalidade que se tivesse aqui no Brasil, né, os deputados e tal, existia um decoro e um respeito. Quando vem um deputado e faz uma cena dessa, aí você começa a notar que o inferno tem subsolo, né? Exatamente, você começa a notar que falta respeito pelo próprio colega, né? Tipo, você não precisa passar ali e bater continência pro busto, sei lá, qualquer coisa... Mas assim, não fala nada também, né? Não, e tipo, pra que tanto ressentimento e por tanto tempo, né? Por tanto acho que tempo, esse é o ponto. Ele personificava no Rubens Paiva, né? Eu acho que a pessoa do Rubens Paiva
como indivíduo e toda a ideia do que ele representava, Sim. que é o que irrita muito Que é uma pessoa muito Bolsonaro e potencial, seus... inteligente, competente, Exatamente. né? Talvez as pessoas também Irrita sejam... muito Bolsonaro e seus seguidores, né? Totalmente. E até por isso, Lud, o filme é muito criticado, né? Tipo, as pessoas estão até em negação que o filme tá ganhando prêmio. Não, Estão boicotando, tem gente que tá e assim, boicotando uma obra de arte, gente. Não, mas também aquela galera que adorou o filme e apoia a ditadura, né? Tipo, tem que ter coerência, né, gente? Assim, ou você gostou do filme ou você apoia a ditadura. Os dois não dá, né? Eu não sei você, Lud, mas uma das coisas que também bate muito quando você vê esse filme é você pensar que a gente passou muito perto de aquilo acontecer. Tem um momento que o amigo dela, né, enfim, um dos amigos do grupo do Rubens Paiva fala pra ela assim: cara, a gente se juntou pra fazer alguma coisa porque a gente precisava fazer alguma coisa, a gente precisava se unir numa comunidade, se unir num grupo, porque não dava mais pra aceitar essas coisas acontecendo. E a gente viu isso também, né, essas pessoas que pensavam igual, se juntando desde 2018, fala assim, gente, não é possível que a gente vai retroceder em direitos, vai retroceder em avanços que a gente fez, Não, né? E além disso também tem um trecho... Que é o que eles chamam de resistência, né? Tem um trecho na ficção que um amigo da família fala pra Eunice Paiva assim, relaxa, não vai acontecer nada com ele é deputado. E aconteceu, né? Então, assim, é curioso ver essas coisas. Agora, eu queria resgatar aqui um depoimento que eu li, até antes da gente gravar esse podcast, que eu fiquei bem impactada, assim, o quão fundo as coisas iam, tá? Porque a Eliana Paiva, que é filha do Rubens Paiva, irmã do Marcelo, só pra gente constelar aqui, né? A Eliana, ela foi a filha que foi levada junto com a Eunice e com a mãe, né? Então, 5 filhos e é uma das piores partes do filme, né? Isso, exatamente. Só que ela conta, né, que ela tinha 15 anos quando ela passou por essa experiência, né, de, tipo, ir lá, os caras meio que... ela fala da tortura, mas ela fala da experiência que foi horrorosa, os caras revistando ela, mexendo no corpo dela e etc. Só que ela conta o seguinte, né, que a galera ali do exército foi atrás de um trabalho escolar dela. Olha que surrealidade, né? Então, assim, ela fala assim, eu lembro que o interrogatório foi nesse nível, até que surgiu nesse lugar na minha frente uma coisa absolutamente absurda, um trabalho escolar. Então, eles levam uma menina de 15 anos para um lugar e colocam um trabalho escolar na frente dela. Um trabalho da minha aula de História do Notre Dame de Sion, que é um colégio bastante careta do Rio de Janeiro, bastante tradicional. A gente tinha uma professora de História maravilhosa e nessa época era estudada a Revolução Tcheca. Eu tinha feito um trabalho imenso sobre a Revolução da Tchecoslováquia, sobre a liberação, a tentativa de liberação do país, que aliás foi uma coisa muito linda, a Primavera de Praga. Fiz junto com o Raul Riff no apartamento de pesquisa, do departamento de pesquisa do JB, que é o Jornal do Brasil, né? O Riff me abriu muita coisa. Eles pegaram esse trabalho e falaram assim, então você também é comunista? Ai, gente. Sério. Que delírio, né? E é curioso, porque até hoje a gente passa isso no Juice Santos. Passa isso no Juice, exatamente. As pessoas acharem que a gente tem delírio, gente, né? é um delírio. Isso é um verdadeiro delírio. É um delírio, né? você pegar um fato histórico e contextualizar isso. Não, é um delírio pegar qualquer visão mais social e mais coletiva e achar que é comunismo. Isso é um delírio, né? Sim. E aí ela fala assim, né? Primeiro perguntaram se meu pai era comunista. Puseram um trabalho na minha frente e fizeram isso. Aí a jornalista pergunta o trabalho escolar, né? Então é muito maluco, gente. Assim, é muito maluco. E pensar que essa família estava em Santos, essas pessoas viveram em Santos. Essa história se origina aqui, né? Porque se o pai dele não tivesse nascido em Santos, né? Talvez o contexto não seria esse, né? Querendo ou não, o Vale do Ribeira e Santos tem uma certa proximidade regional, né? Então é como as coisas são construídas. Provavelmente ele estudou aqui porque lá não tinha escolas boas, particulares, então devia... Assim como hoje as pessoas, sei lá, vão fazer faculdade em São Paulo, os pais deviam mandar os filhos para Santos para estudar, né? O fato do Rubens Paiva ter estudado no Santista já delimita isso. Agora imagina quantas pessoas, né, jovens, mulheres,
foram confrontadas com esses delírios, com essas manipulações da verdade, ou esses fatos, né, essas coisas na frente deles, e às vezes eram obrigadas a admitir coisas que nem eram verdades, né, porque estavam sofrendo coerção, violência, e quantos não morreram também por isso, né? É isso mesmo. E vale falar também, Lud, que o Brasil nos anos 90, início dos anos 2000, você que acompanha bastante o audiovisual, fazia muitos filmes sobre a temática da ditadura. Sim. Porque a gente ainda estava vivendo meio que essa ressaca, Sim. né? De, por exemplo, quando em 96 a Eunice consegue, né, o atestado de óbito, também outras verdades vão começando a aparecer. Aí tem a Comissão da Verdade. A gente também tem aí, ascendendo na presidência, um homem, né, o Lula, do Partido dos Trabalhadores. Depois a Dilma, que também foi torturada, E né? a gente não é fã deles, tá? Só pra explicar. Mas eles aqui também rapidinho. foram vítimas da Não, ditadura, a coisa né? que o Bolsonaro fala lá do Ustra no impeachment da Dilma, acho que, cara, é top 5 absurdos do Brasil, tá, gente? Exatamente. É isso, é top E aí 5. o audiovisual brasileiro fazia muita coisa sobre a ditadura, Eu lembro que né? eu vi um filme... Inclusive o Walter Salles, né? Não, sim, é verdade. Agora, eu lembro que eu vi um filme que me impactou muito, que é a história da Zuzu Angel. E aí também Tem não o é filme o filme sobre a ditadura, mas Sim, passa se passa pela coisa do filho dela, Então, né? tem o Que é Ex-Companheiro, tem o filme do Sim. Lamarca, tem muitas produções que falam sobre isso, né? E aí deu uma parada, né? Eu acho que a gente ficou meio que naquela também uma diversidade de vozes, várias produções sendo feitas sobre outros temas, e aí precisa vir um outro filme sobre a ditadura pra gente, não esquecer que aconteceu, não deixar cair no esquecimento, porque é isso, é uma nova geração que tá tendo acesso a isso num momento em que tem gente que fala que a ditadura não aconteu, que o golpe Ou que militar era não boa aconteceu. economicamente, Né? né? Que é uma grande falácia. aí, né? Acho que a pior coisa é falar, não houve ditadura, não foi golpe, foi uma revolução. Gente, quando você ouvir que foi uma revolução, é mentira. Não foi, né? Foi um golpe militar. E assim, vamos lembrar que assim, né? A gente aqui falou do pai, né, do Rubens Paiva, que apoiou e tal, e assim, eu de verdade, Flávia, eu vejo uma certa ingenuidade nessas pessoas que ficam fazendo isso, assim, né, então no fim das contas, é triste, né, assim, a gente tira sarro, a gente brinca e é triste, mas só não tirar sarro, só uma coisa que eu nunca te contei. Sabe que eu conheço uma pessoa que pegou o Flávio Bolsonaro? Ai, gente. Você conhece? Será que eu conheço também? Não, acho que você não conhece. Gente, eu conheço uma pessoa que pegou o Flávio Bolsonaro. É maravilhoso. Depois eu vou mandar esse vídeo pra ela. Desviou da bala, hein, amiga? Pelo amor de Deus. Desviou da bala, né? E às vezes, falando em desviou de bala, né? A gente falou dos colégios, né, aqui de Santos. Às vezes eu olho e falo assim, gente, como essas pessoas que estudaram no mesmo colégio que eu, assistiram a mesma aula de história que eu, né, viram os mesmos livros que eu, estão aí falando que a ditadura militar não aconteceu, Não, tem né? publicitário que apoia a ditadura aqui em Santos. É a coisa mais maluca, né, gente? Tem jornalista, tem publicitário, tem advogado, né, a pessoa que, né... supostamente, né, conhece as leis, sabe o que é uma violação de um direito humano. Se você conhece né? alguém aqui, só comenta o joinha. Sabe aquele joinha? É isso. Gente, é violação de direito humano, basicamente, né? Então, aí, quando você fica lá compartilhando, nossa, o genocídio em Gaza, né? Gente, aconteceu uma tragédia também aqui, apoiada pelo governo militar, né? Então, Exatamente. assim, vamos lembrar disso, né, Lud? Não vamos perder Isso de vista. a nossa memória, nem da cidade, Nem né, da gente? cidade. Nem do nosso Exatamente. país. Yeah. E olha só, Flávia, chega. E a jornalista ia emendar aqui, mas ó, estamos aqui no contador, que a gente precisa encerrar esse episódio. Então eu quero agradecer a sua audiência e quero também perguntar, né, Flávia? Você tá gostando desse tipo de conteúdo? Ele tá disponível no YouTube, nas suas plataformas de áudio favoritas, tem alguns cortes no Instagram. A gente quer saber se você tá gostando pra gente continuar fazendo ou, de repente, mudar, né? Então E comenta. o que mais você quer ver aqui, né? Exatamente. Deixa um comentário aqui, manda mensagem lá no Instagram do Juice, a gente tá de olho
em tudo que vocês mandam. E aguardem mais novidades, porque vão ter quadros novos aqui no canal do Juicy Santos no YouTube. E não deixa de dar o seu like nesse episódio, de assinar o canal, de ativar o sininho e também de acompanhar a gente nas redes sociais. Eita, tocou, @Juicy Santos e @Juicy.praiagrande e também aqui o juicyhub.co, que é onde a gente grava esse podcast. É isso? Obrigada, Lúdia, obrigada, Gusta e Pamela, nossa equipe aqui do podcast do Juicy Santos. E obrigada a você que está assistindo ou escutando a gente. Um grande beijo. Até o próximo.